livro escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e o verso 5. Atos dos Apóstolos 12, capítulo 12, e o verso de número 5. Amém. Todos encontraram, digam glória a Deus. Diz assim o texto: assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a seu favor. Repitam comigo esse verso. Vamos lá? Assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em seu favor. Amém? Louvamos. Podeis assentar-se. Já recebemos palavra de oração essa noite, fizemos oração e então vamos aqui prosseguir. Amém? Cremos que o Eterno está nesse lugar. Amém? A Bíblia, ou melhor dizendo, deixa eu pegar minha anotação aqui para não perder o raciocínio. A palavra do Senhor ela, por intermédio de Lucas, e essa palavra ou esses livros escritos, eles são direcionados a Teófilo, né? E Paulo, ou Lucas, orientando a Teófilo acerca de Jesus, acerca do Evangelho. E Lucas, ele narra ele escreve dois livros. Na sua primeira citação, que é o Evangelho segundo Lucas nos escreveu, ele relata os milagres, as obras, as realizações de Jesus na terra. Tudo que Jesus fez de milagre, de curas e enfim, afins, ele relata ali no livro ou no Evangelho segundo é escrito por Lucas. E na sua segunda citação, no livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas se dirige aí a Teófilo, dizendo: olha, o mesmo Jesus que eu lhe falei, que fez milagres, que curou, que libertou vidas, que salvou vidas, que morreu, que ressuscitou, ele é o mesmo que eu falo agora, só que dessa vez ele não está operando, ele propriamente dito, à vista de todos, mas agora ele atua de forma diferente. Ele continua operando os mesmos milagres, sinais e até maiores, por intermédio da igreja. O mesmo Jesus que operou lá no passado e pela história que eu lhe contei, é o mesmo Jesus que continua operando nos nossos dias, ou nos dias de hoje, por intermédio da igreja. É interessante, amados irmãos, que nesse primeiro tratado de Lucas,
ele detalha os milagres que Jesus realizou por ser ele um médico. Então ele detalha extraordinariamente os milagres de Jesus, como curou, como fez, como realizou os milagres. No segundo tratado, ele vai enfatizar, ele vai falar, através dos escritos no livro dos Atos dos Apóstolos, não necessariamente as obras terrenas de Jesus e o exercício do seu ministério, mas as obras que Jesus está realizando agora por meio da chamada igreja, por meio do chamado povo escolhido, eleito por intermédio da fé, do crer na pregação do Evangelho, do crer nos ensinamentos que o próprio Jesus deixou e que agora era passado pelos apóstolos, pelos discípulos e por aqueles que foram sendo levantados no decorrer da trajetória e da caminhada, ou da caminhada da igreja. Nós vemos, amados irmãos, que quando Lucas ele vai relatando nos Atos dos Apóstolos os feitos extraordinários da igreja, até chegar nesse capítulo 12, ele vai contando a Teófilo que no capítulo 1 a igreja ela recebe a palavra, ela crê na palavra, ela crê no Evangelho e ela recebe e guarda para si em oração, clamando, buscando, pedindo que algo extraordinário fosse acontecendo, que houvesse a companhia desse mesmo Jesus juntamente com ela. Ele relata aqui no capítulo 2, essa igreja que recebe a palavra, que acredita, que crê na palavra, ela é revestida agora pela unção, pelo poder, ela é revestida de uma autoridade extraordinária derramada pelo próprio Deus sobre ela. Ela recebe nos dias das festas de Pentecoste o derramar do Espírito Santo sobre ela, e ela se enche, ela se enrobustece, ela se fortalece para enfrentar uma caminhada terrível que ela iria enfrentar no decorrer da sua história. Agora, no capítulo 3, nós vemos esses homens que foram revestidos, que foram cheios do poder e da autoridade investida por Deus neles. Esses homens se levantando com ousadia, dizendo: nós não temos prata, nós não temos ouro, nós estamos na mesma condição que estávamos antes, vivemos a mesma vida que vivíamos antes. Os teólogos iriam dizer: nós estamos ou vivemos o mesmo status quo que antes. Mas há algo diferente agora em nós. Não temos prata, não temos ouro.
Não temos riqueza alguma em nada que nos faça sobressair dos outros. Mas temos algo extraordinário que nos foi dado. E ele olha para aquele paralítico, eles olham para aquele paralítico, não temos nada disso. Mas uma coisa nós temos a partir de agora. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, saia dessa situação. Nós vivemos as mesmas condições, somos perseguidos, somos caluniados, somos afrontados de dia e de noite. Mas temos algo diferente em nós que não tínhamos antes, que é a presença, que é a glória, que é a majestade, que é o poder de Deus investido em nós, através de ousadia, de coragem, de intrepidez, para dizermos: enfermidade, saia em nome de Jesus. Aleluia. A enfermidade vai embora e você vai levantar-se e vai andar. E aquele homem levanta-se e entra glorificando a Deus, porque ele não podia andar, mas a partir daquele momento ele passou a andar perfeitamente. O status quo não mudou, mas a presença se manifestou de forma gloriosa através da vida deles. A presença se manifestou de forma extraordinária através da vida daqueles homens. A igreja, ela começa a sentir a diferença. Ela começa a sentir que algo de extraordinário estava acontecendo. E partindo, amados irmãos, do capítulo 4 até o capítulo 11, nós vamos ver uma igreja militante, uma igreja pujante, uma igreja que se preocupava realmente em estar na presença e crescer conforme aos ensinamentos que eles receberam. E ela foi crescendo em graça, ela foi crescendo em presença, ela foi crescendo em autoridade. A Bíblia diz, amados irmãos, que o amor reinava dentro deles. Eles tinham a empatia para com os outros, eles sentiam a necessidade dos outros, eles vendiam as suas propriedades e traziam aos pés dos apóstolos, para que ninguém dentro da igreja, da família chamada igreja, passasse necessidade, para que ninguém tivesse falta de nada. A igreja ela se sustentava porque o amor reinava. Eles pensavam da mesma forma, eles entendiam do mesmo jeito, e eles buscavam com o mesmo propósito, com o mesmo desejo, com o mesmo querer, com o mesmo ardor no coração. Aquilo que era necessário para a vida deles, que era estar na presença de Deus, porque eles queriam ir para a eternidade, como eles ouviram os ensinamentos. Eles queriam alcançar a salvação, eles queriam estar no lugar que Jesus havia ido preparar para eles, e eles criam na promessa de que esse Jesus que o povo crucificou, esse Jesus que o povo rejeitou, esse Jesus que foi para a sepultura, mas que ao terceiro dia ressuscitou, e eles viram ele subir ressurreto, eles viram ele subir para a presença do Deus Todo-Poderoso, prometendo que iria voltar, e eles estavam aguardando ardentemente em seus corações essa volta. Eles estavam aguardando ardentemente, e eles cresciam com esse desejo de estar novamente com o seu Senhor, com esse desejo de ter novamente o seu Senhor do lado deles. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Até o capítulo 11, a igreja, ela caminha, ela marcha, ela avança. Mas no capítulo 12, um inimigo se levanta. O inimigo se levanta para tentar parar, para impedir o avanço da igreja. Esse inimigo ele se levanta para fazer com que a igreja parasse de crescer, porque a igreja estava se tornando grande e isso estava incomodando a eles. E então, amados irmãos, como todo inimigo que deseja possuir ou tomar
posse daquilo que é seu, daquilo que é de um povo diferente, daqueles que os incomodam ou atrapalham alguma coisa. Ele começa a traçar estratégias, ele começa a traçar meios de poder fazer com que aquele povo parasse, com que a igreja parasse. E ele pensou: vou prender, vou matar, vou amedrontar, vou assustar, vou aterrorizar, e eles vão parar. E aí nós vemos, chegamos nesse texto que nós lemos, Pedro na prisão. Pedro na prisão. E Herodes pensou que se ele lançasse Pedro na prisão, os líderes na prisão, o povo ia parar. Não, vamos parar porque agora o nosso líder está preso. Mas ele não sabia que a igreja tinha e tem uma arma poderosa. Ele não sabia que a igreja tinha uma arma que aniquila, que anula qualquer avanço de qualquer adversário. A igreja estava, ou parte da igreja estava incessantemente em oração. A igreja orava incessantemente enquanto Pedro estava preso. A Bíblia diz, amados irmãos, que Pedro estava preso e já estava dormindo, pensando talvez no que iria acontecer com ele, porque a sentença já estava decretada. Herodes já tinha traçado os seus objetivos de conquista, de aniquilação, que era a morte de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro estava dormindo e de repente entra naquele lugar um ser que o acorda e diz: levanta-se e se veste, porque a igreja está orando por você. E Pedro, não entendendo ainda o que estava acontecendo, pensou que era um sonho, ou era uma visão que ele estava tendo, e ele estava tendo ali uma visão mesmo. Ele levanta-se, demora a entender, e quando ele se torna em si, ele olha, as portas da prisão estavam abertas, a porta do pátio estava aberta, e ele sai e vai ao encontro da igreja, onde a igreja estava orando por ele. E quando ele chega lá, a igreja se assusta: oh, mas peraí, um fantasma que está aqui? Deus, por intermédio da igreja, começa a fazer milagres extraordinários. O que eu quero dizer para você nessa noite é que você, é que eu, é que nós fomos chamados, fomos escolhidos a dedo. Nenhum de nós estamos aqui por acaso ou por mera coincidência. Você não está aqui porque alguma coisa conspirou para que você estivesse. Eu não estou aqui porque sou bonito ou que sou melhor do que qualquer um outro. Não. Nós estamos aqui porque alguém enfrentou a morte.
derrotou a morte, ressuscitando ao terceiro dia, subindo ressurreto aos céus. Ele recebe todo o poder, todo, não é um pouco ou uma parte, todo o poder no céu e na terra, todo o poder. Ele recebe um nome que é sobre todo e qualquer nome. Não existe, por mais famoso que seja, ou por mais temido que seja o nome de qualquer cidadão ou pessoa, que vai fazer frente a este nome, porque diante deste nome, diz a palavra, todo joelho se dobrará. Glória a Deus. Tanto em cima nos céus, quanto na terra e como embaixo da terra. E este nome, amados irmãos, é tão poderoso, que quando é citado com ousadia, com coragem, quando é citado com certeza, com convicção, quando é citado com fé, é como se o inferno fosse bombardeado, porque o inferno treme, o diabo estremece, as estruturas estremecem quando há a pronúncia deste nome chamado Jesus, desse nome chamado o Todo-Poderoso, desse nome que é sobre todo nome, por conta do poder e da autoridade que se exala, que se manifesta quando é pronunciado. Em nome de Jesus, as enfermidades elas se sujeitam. Ao nome de Jesus, os demônios se sujeitam. Ao nome de Jesus, as cadeias são quebradas. E quem é que pode usar a autoridade desse nome? Quem é que pode usar? Você, a igreja. Você foi escolhida, você foi escolhido, você foi eleito, eleita. E tem carta branca para usar esse nome. Você tem carta branca para levantar as mãos e dizer em nome de Jesus. Você tem carta branca para levantar as mãos e dizer enfermidade, vai embora. Você tem carta branca para dizer levanta-se e anda. Você tem carta branca para dizer demônio, sai agora. Deixe essa vida e não volte mais. Você tem carta branca para no nome de Jesus dizer legião, eu te ordeno, bata em retirada agora. Por que é que você tem essa autoridade? Por que é que você pode dizer e fazer isso? Porque você é a igreja do Senhor. Você é a igreja escolhida. Foi por você que Ele morreu, foi por você que Ele ressuscitou, foi por você que Ele foi aos céus, foi por você que Ele enviou o Espírito Santo, foi por você que Ele enviou esse revestimento, essa autoridade, para que você possa caminhar, marchar de cabeça erguida, e aonde quer que você esteja, você possa usar dessa autoridade. Nós somos a igreja do Senhor. Por isso que não há lugar na igreja do Senhor para covardes nem para medrosos.
Aconteceu isso, eu não quero mais fazer. Mas olha, eu estou cansado, olha, eu estou isso, olha, eu estou aquilo, dando desculpas para não fazer o que deve fazer, que é adorar, que é servir, que é exaltar o nome do Senhor, que é ser dinâmico, que é ser como a igreja lá do passado, ousada, que é ser a igreja como a igreja lá do passado, ter autoridade, ter ousadia na oração, saber que você tem a ferramenta e você tem as armas mais poderosas que possam ser lançado mãos dela para usar. Não há bomba atômica, não há mísseis atômicos, não há mísseis transcontinentais, não há armas poderosas, não há metralhadoras, não há nada que possa deter o nome de Jesus, não há nada que possa parar a ação poderosa do nome de Jesus. E eu quero dizer uma coisa, amados irmãos, por mais que o inferno se esconda, por mais que ele feche as suas portas, por mais que ele levante muralhas, amados irmãos, as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor. Não há sistema, não há poder político, não há poder religioso, não há nada que possa na existência impedir o avanço, o crescimento da igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Se ela se posicionar, se nós nos posicionarmos como devemos, não há nada que possa impedir o avanço. As portas do inferno, elas não prevalecem, não há nada, não há sistema de defesa que possa impedir a igreja de invadir o inferno e saquear o inferno e arrancar as almas que estão aprisionadas por Satanás. Se a igreja orar, aquele que está aprisionado pelas drogas, aquele que está aprisionado pelos vícios, aquele que está preso pelas correntes do pecado, eles vão ser libertos, porque as correntes vão se quebrar, as portas vão se abrir, não há ferrolho, não há cadeado, não há nada que resista o poder da palavra de Deus liberada pela igreja do Senhor. A igreja vai avançar. O inferno vai tentar fechar as portas, mas as portas não prevalecem. Porque a igreja avançando, as muralhas vão cair. A igreja avançando, o mar vai se abrir. A igreja avançando, o Jordão não vai resistir. A igreja avançando, o gigante vai cair por terra. A igreja avançando, as almas vão sendo salvas. A Bíblia diz que, porque a igreja do passado, a igreja de Atos dos Apóstolos, ela caminhava com um só pensamento, numa só fé, numa só vontade, num mesmo amor. Ela crescia em graça, crescia em ousadia e em poder, em autoridade, e o Senhor ia acrescentando aqueles que haveriam de ser salvos. Se você começar, se eu começar, se nós começarmos a nos levantar como igreja, no sentido da palavra, esse bairro vai ficar pequeno. Esse bairro vai ficar pequeno. Essas paredes que estão sendo levantadas vão ficar pequenas. Santa Maria vai ficar pequena. O Rio Grande do Sul vai ficar pequeno. O Brasil vai ficar pequeno. O mundo vai ficar pequeno, porque Deus vai começar a operar. Deus vai começar a operar. E que eu quero deixar nessa noite um alerta para você. Herodes era o sistema da época, tentando parar, tentando calar,
tentando impedir a igreja, criando formas, jeitos de impedir a igreja, de barrar o crescimento da igreja. Não conseguiu. Ele não passou nem do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que ele começou a instigar a adoração, e o povo queria e estavam querendo adorar a ele, dizendo que ele falava como Deus e não como homem. E ele anoiteceu e não amanheceu. Morreu da morte mais horrível e humilhante que possa existir. Me permitam conjecturar dessa maneira, falar dessa forma. Não teve nem o direito de ser sepultado, porque ele morreu comido bicho. Os bichos começaram a surgir do corpo dele e o devoraram. Assim acontece com quem ousa se levantar contra a igreja do Senhor. Assim acontece com quem ousa se levantar contra um dos pequeninos do Senhor. Deus aniquilará. Deus aniquilará. E o alerta que eu quero deixar, e não quero falar de política aqui essa noite não, só do que nos direciona a palavra de Deus. Nós estamos correndo sério risco se nós como igreja não começarmos a orar. Não começarmos a orar. Irá acontecer aqui no Brasil, como está acontecendo aí nos países de fora. As igrejas sendo fechadas, os pastores, missionários sendo mortos, e o povo impedidos de adorar. De adorar. O sistema caminha para isso. Hoje você não tem muita coisa que você já não pode falar abertamente. Mesmo os ministros do Evangelho tendo prerrogativa de palavra. Aqui no altar, ele tem liberdade para falar. Ele não pode ser impedido de ser preso, mas ele tem liberdade para falar, ele pode falar. Hoje já não mais. Muitas coisas já não se pode falar aqui. O sistema está se armando. O sistema está se armando. O sistema está se armando. Isso é sério. Não é conversa fiada. Só ver os acontecimentos. Só ver os acontecimentos. E a convocação que eu faço, me permita aqui, pastor, é dizer: devemos orar. Os irmãos de intercessão, não parem de orar. Não parem de interceder. Não parem de clamar. É uma missão que Deus deu à igreja. Orar, ajudar em oração. O cântico daqui dessa noite. E não vamos deixar que esse cântico torne-se mentira em nossa boca. Vamos ajudar em oração. Ajudar o nosso semelhante em oração. Precisamos, como igreja, nos levantar em oração. Porque quanto mais nós buscamos, quanto mais nós clamamos, quanto mais nós intercedermos, mais revestimento virá. Mais autoridade virá. Mais ousadia virá. Aleluia. E as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Vamos nos colocar de pé, pastor, me permita. Vamos, já temos um tempinho. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos
nesse momento. Nós vamos orar um pouco. Nós vamos orar um pouco. Eu gostaria que você desse as mãos, se puder fechar o corredor, tá? Fecha o corredor aí e vamos orar uns minutos. Em fervente oração, vem o meu coração na presença de Deus derramar. Mas não pode destruir o que estás a pedir, sem que tudo derrame no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo seu ser Ele controlar, só e o Senhor tem poder, tudo deixando não. Comece a falar com Deus essa noite. Comece a exercer o papel de igreja essa noite. Comece. Você tem liberdade. Você tem liberdade para começar a falar com o Senhor, para começar a apresentar ao Senhor o que arde e faz incendiar o seu coração essa noite. Você tem liberdade para colocar diante do altar do Senhor esta noite o que te aflige, o que Deus tem tocado no seu coração para fazer. Coloque diante do altar do Senhor essa noite. Comece a falar com o Senhor essa noite, pois Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. E eu quero dizer, Ele veio te esperar nesse lugar essa noite. Ele veio te esperar nesse lugar essa noite. E quando você chegou nessa porta e entrou aqui para dentro desse portão, dessa porta, Ele estava com os braços abertos, dizendo: filho, filha, eu estou aqui. Filho, filha, venha, venha, porque eu quero te abraçar, eu quero te receber, eu quero mostrar para você que eu ainda faço milagre, que eu ainda opero maravilhas, que eu ainda trago alegria, que eu ainda libero e ministro do derramar do Espírito Santo, como fiz no dia de Pentecoste. Eu quero fazer na sua vida, eu quero fazer no meio dessa igreja, eu quero fazer no seu coração, aleluia. Eu quero fazer de você um altar de adoração, eu quero fazer de você um instrumento ousado, eu quero fazer de você um instrumento de coragem, eu quero fazer de você um baluarte, eu quero fazer de você uma atalaia, eu quero fazer de você, aleluia, eu quero fazer de você alguém especial essa noite. Bondoso Deus, que eterno Pai, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, aqui estamos nós, Senhor, adorando, aqui estamos nós exaltando, aqui estamos nós bendizendo o teu santo nome, aqui estamos nós essa noite, oh Senhor, na tua santa presença. Pai querido, olha para cada vida, para cada coração, cada desejo nessa noite, e opera um milagre extraordinário. Opera um milagre extraordinário na vida dele, na vida dela, através da vida dele, através da vida dela. Senhor, enche os teus vasos, aleluia, enche os teus vasos nessa noite. Enche os teus vasos nessa noite e nos leva, Senhor, nos leva
Pai, cheios, ó Pai, transbordantes, para que aonde chegarmos, Senhor, haja o contagiar daqueles que estão em nossas voltas, o contagiar do Teu poder, da Tua palavra, o contagiar da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós ministramos, Senhor, segundo a Tua palavra, nos corações, Senhor amado, dos Teus filhos, nos corações das Suas filhas, no coração da Tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor com força essa noite. Deus abençoe, igreja amada, Deus os abençoe. Podeis tomar o seu assento. Quero agradecer ao pastor por franquear mais uma vez a palavra no altar para pregarmos a mensagem do Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Eu respeito muito a vida do pastor e, acima de tudo, a unção que está sobre a vida dele. Porque a unção que nós respeitamos é a unção que nós receberemos em nossa vida. Passa um pouquinho para cá. Deus abençoe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Muito obrigado, pastor e igreja. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Mensagem direta ao nosso coração.